Bom dia novamente. Espero que desta vez o problema esteja resolvido e o problema de som também. Já agora quero pedir a quem está a ver, e já eram muitas pessoas, que se me digam que se está tudo a chegar bem com som e imagem. Já passam 5 minutos das 8 da manhã. É raríssimo nós termos atrasos destes, mas olha, hoje aconteceu devido aqui aos problemas de som. Digam-me lá, se faz favor, se está a chegar tudo bem com som e imagem. Parece que sim. Bem, vamos então, sem mais delongas, à edição da Cor do Dinheiro do dia 13 de Abril do ano da graça 2020. Está tudo bom? Diz o Renato, muito obrigado. Temos aqui uma agenda muito extensa. Alguns assuntos já vêm de sexta-feira, outros são decorrência do fim de semana. E há aqui muitíssima coisa para comentar. Algumas delas eu passei por cima delas. Espero poder voltar ao assunto amanhã ou nos próximos dias. Por onde é que vamos começar hoje? Olha, eu escolhi o périplo, para começar, o périplo do nosso querido Primeiro-Ministro, António Costa, à praça, ao mercado, onde demos com o Primeiro-Ministro que faz aquilo que é. Pá, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não é? Que é todo alerta, todos cuidadinhos e por aí adiante, e depois chega uma praça, vai comprar peixe e uma luva apenas numa mão, troca de mãos, leva a mão à cara, depois está a falar próximo do peixe. Imagino a gatafunhada, os perdigotos, não é gatafunhos, eu de vez em quando chamo gatafunhos, os perdigotos que não foram parar para cima do peixe. Bom, isto parece uma coisa de menos importância, mas não é. E porquê que não é? Porque a gestão, a liderança faz-se muito pelo exemplo. E quando nós vemos os nossos dirigentes tão cautelosos no discurso, mas tão pouco preocupados com a prática, isto passa uma mensagem errada para as pessoas. Já não nos chegava aquela história de, naquela apresentação como Ministro da Educação, ter ido cumprimentar o Ministro da Educação com um aperto de mão. Eu sei que são hábitos. Ainda neste fim de semana, na rua, encontrei uma pessoa conhecida e a primeira tentação era estender a mão. Isto são hábitos arraigados que nós dificilmente conseguimos perder. Mas temos que ter atenção, sobretudo quando somos, como é o caso do Primeiro-Ministro, uma pessoa que tem uma imagem de peso na sociedade e, portanto, é um exemplo de liderança. Interrogação. Às vezes não é muita coisa, mas pronto, é um exemplo de liderança. Estas pessoas têm que ter um cuidado maior do que os outros. Assim como uma compilação que eu vi este fim de semana de encontros dos últimos dias entre chefe de Estado, chefe de Governo, ministros dentro do Governo, as pessoas estão a menos de 2 metros de distância. Ora, não pode ser. Portanto, tem que haver um bocado mais de preocupação por parte de quem nos dirige e que anda a fazer discursos seguramente interessantes sobre segurança, sobre distanciamento social e por aí adiante. Segundo ponto. Eu dei conta aqui nas últimas semanas de vários apoios que o Governo tem vindo a conceder a vários setores da economia. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi a rapidez com que o Governo respondeu àquelas empresas, olha, por exemplo, do setor dos morangos, dos mirtilos, não sei das quantas, que não podendo ser colhidos, que haveria um apoio para essas empresas. Bem, na sexta-feira fui alertado por um empresário do setor que trabalha com mirtilos que não é bem assim. E porquê que não é bem assim? Porque parece que estes apoios são apenas para aquelas empresas que se organizam em associações. Vamos lá ver se a gente se entende. Qual é a necessidade de só apoiarmos empresas que estão constituídas em associações? Não faz mais grande sentido, não é? Ou a ideia é beneficiar aquelas grandes empresas. Sei lá. Por exemplo, Luz ao Morango, na área de morango. Driscoll, não é? Multinacional. É essa a ideia? Ou seja, o governo só responde às grandes empresas? Só responde a quem tem poder de lobby? É isso? Então e os outros ficam esquecidos? Só uma pergunta. O governo sabe... Vamos lá, vamos a nomes. O Ministro da Economia sabe quantos pequenos produtores desta área representam o setor em Portugal? Sabe quantos pequenos produtores destas áreas exportam para outros países? Pergunta muito importante. Nesta área dos frutos vermelhos, nós estamos na iminência de haver o pico, ou melhor, o começo da procura noutros mercados. Estamos a falar da Europa Central. Porquê? Por causa de uma questão de clima. Eles chegam lá mais tarde. Ora, qual é a ideia do governo? É asfixiar estas empresas agora num momento crítico e depois não terem capacidade de manter a produção para em maio e junho estarem a exportar para a Alemanha, para a Holanda, para a Suíça e para estes países? É essa a ideia? Bom,
Vale a pena pensar nisto. Eu acho que os empresários do setor que estão a queixar têm toda a razão. Eu sei que o governo teve que correr, tomar medidas em cima do joelho nas últimas semanas. Mas caramba, já passou um mês. E se já passou um mês, isto devia significar que já houve tempo suficiente para o Ministro da Economia, que eu farto-me de elogiar aqui, mas tenho que criticar quando é preciso criticar, como é o caso, dizia eu, já era a altura do Ministro da Economia e do Governo começarem a fazer agora micromanagement, que é assim, espera aí, eu não fiz aquilo, agora tenho que fazer isto. Tenho que corrigir o tiro aqui, tenho que acrescentar ali. É assim que se trabalha. Não é beneficiar empresas grandes e esquecer as mais pequenas. Até porque nós sabemos muito bem qual é o peso que as pequenas empresas têm, não só na produção, ou seja, não só no PIB, mas também no emprego em Portugal. Ponto seguinte, o pagamento de concertos não realizados. Eu li alguns este fim de semana que o Bloco de Esquerda terá votado uma moção para levar o Governo a pagar os concertos que... o seu Estado, pagar os concertos que foram contratados, mas não foram realizados. Eu percebo que o Bloco de Esquerda tenha uma grande penetração nestas áreas. Eu percebo que o Bloco de Esquerda queira fazer aquela figurinha do eu é que estou aqui o protetor dos fracos. Eu gostava de convidar o Bloco de Esquerda a fazer de protetor, olha, do setor que eu disse agora, dos frutos vermelhos. Já agora, se vão começar a proteger aqueles que são a intelectualidade da cultura e dos concertos da sua área e que fazem muito pela propaganda, já agora, pedir ao Bloco de Esquerda para se preocupar com estas coisas, as pequenas empresas. Já agora, pedir ao Bloco de Esquerda para se preocupar com os sócios gerentes de empresas que não vão ter regime de apoio. Faz sentido, não faz? Ou isto é só para os amigos e para o pessoal do lobby? Você já conhece a resposta. É mesmo para os amigos e para o pessoal do lobby. Não é aceitável, pois não. Mostre esta malta quando for votar, que eu acho que eles merecem. Ponto seguinte. O beija-cruz na Páscoa. Eu estava a ver, mas imagino, ainda não estou a perceber se é verdade. Ontem à noite houve um espectador do programa habitual que me mandou, deixe-me lá, que é para não ficar aqui em branco, quem é que foi? O espectador foi o Orlando. O Orlando Varlonga mandou-me aqui uma mensagem com um vídeo, que acho que foi publicado no site do Correio da Manhã, com um momento religioso em que há uma senhora que tem uma cruz e há uma série de fiéis que são convidados a beijar essa cruz. Nossa Senhora. Então, as pessoas não viram o Papa Francisco celebrar a Via Sacra e as celebrações da Páscoa sozinho na Praça de São Pedro? Foi por acaso. Não viram o Cardeal Manuel Clemente a celebrar a missa na sede de Lisboa sozinho? Não viram que as igrejas estiveram vazias, Fátima esteve vazia e os padres celebraram missa através das redes sociais e da internet? O que é que esta gente não percebeu? Repare uma coisa, não é estarem juntos, é beijar uma cruz. Com tudo o que isto significa de risco para as pessoas que estão envolvidas naquilo. É caso para perguntar o que é que teria sucedido se a polícia lá tivesse chegado para obrigar aquelas pessoas a cumprirem aquilo que foi determinado. Falta de senso. Ponto seguinte. Eu costumo guardar estas frases para o final, que são o conjunto de frases que eu elejo para frases da semana. Mas hoje vou buscar esta para falar no período de ordem do dia. A frase é da autoria da nossa ministra Quase Temido, Marta Quase Temido, na conferência de imprensa de ontem, que eu não vi. Começo a ficar um bocado fartinho daquelas conferências da avózinha da DGS e também da senhora ministra. A uma certa altura, a senhora ministra diz isto. A expectativa de regresso à normalidade terá de ser temperada até à descoberta da vacina. Eu acho que a doutora Marta Temido percebe zero de como funciona a economia. Deixe-me ver se eu percebo. A normalidade vai ficar à espera de uma vacina? E até lá, a doutora Marta Temido vive de quê? Sim, porque ela tem um salário, não é? Mas ela é paga pelo salário... Aliás, o salário dela é pago pelos impostos que nós pagamos.
Ora, para nós pagarmos impostos tem de haver atividade económica. Nós temos de receber salário, temos de fazer transações IVA, as empresas têm que pagar IRC e por aí adiante. E temos que pagar os IMIs das casas. Já agora, sabe que o Governo não concedeu desconto nos IMIs, mas não? Sabe que há países onde isso foi feito. Pronto, é só um pormenor. Se calhar é para pagar aqueles concertos, não é? Que não se realizaram. Percebeu ou não? Bom, vamos seguir. A Ministra está-nos a dizer que o regresso da sociedade e da economia ao seu ritmo normal tem que esperar por uma vacina. Não. Não tem, nem vai esperar por vacina. E este, para mim, começa a ser o maior erro do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro declarou no fim de semana que, enquanto não estiver tudo contido, não vai haver regresso da atividade normal da sociedade e das empresas. Este é mais um que não percebe como é que a economia funciona. Eu gostava de tentar perceber onde é que o Primeiro-Ministro vai buscar dinheiro para pagar às pessoas, sim, também aos funcionários públicos, onde é que as pessoas vão ter salário com empresas em layoff e com empresas a fechar, pura e simplesmente. Eu acho que esta gente não tem... Eu vou-lhe explicar. É o artigo que está hoje no Jornal de Negócios. Esta gente está borrada de medo, desculpe-me a expressão, dos body bags. Sabe o que são body bags? São sacos para cadáveres. Ok? O Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro estão cheios de medo dos body bags. Têm medo que isto se descambe e de repente, de um momento para o outro, a gente começa a ver os body bags que vêm de Itália e de Espanha. Eu acho essa preocupação legítima. E acho que nós devemos evitar os body bags. O problema disto tudo é que os body bags, neste momento, estão centrados acima dos 70 anos. Abaixo dos 60, há muito poucos body bags. E, portanto, das duas uma. Ou a gente quer morrer da fome, não é? Ou quer morrer, aceitar que alguém vai morrer na sociedade. Eu acho que é melhor a segunda. Suspeito que nós não vamos poder aguentar até à espera de uma vacina, como diz esta tonta, não é, da Ministra, isto é uma tontice monumental, para voltarmos à atividade. A menos que a malta esteja felicíssima com isto. Deixa-me ver. Podemos fazer outra coisa. Que é, de um momento para o outro, o Estado nacionaliza tudo, toma conta de tudo e vivemos à lá União Soviética. Eu suspeito que a malta não quer isto. Eu sei que há uns malucos no PC que querem. Sei que há uns outros malucos no Bloco de Esquerda que querem. E depois há uns malucos independentes também que querem. Mas caramba, isto é burrice, não é? Porque a gente já percebeu o que é que acontece quando a gente socializa ou comuniza toda a economia. É isto que a malta quer. Portanto, a Ministra da Saúde precisa de fazer um crash course. Não é preciso muita coisa em matéria de economia para perceber como é que isto funciona e para não fazer declarações disparatadas como esta. O Primeiro-Ministro a mesma coisa. E o Sr. Presidente da República a mesma história. Porque os body bags é a mesma coisa. Body bags ou caixões, não é? Já agora uma coisa. Você lembra-se do antigo regime? Os mais velhos? Eu não me lembro disto, mas lembro dos mais velhos contarem estas brincadeiras. É assim... O Dr. Salazar e o Dr. Marcelo Caetano também viviam receosos dos body bags, mas era que eles vinham da África. Portanto, está a ver, parece que isto é um problema endémico da sociedade portuguesa. É os governantes terem medo dos body bags. Meus amigos, body bags vai haver sempre. Ok? Já agora uma coisa. Como os body bags estão centrados na parte mais velha da população e com mais problemas, a solução não é dizer assim, vamos adiar isto. Não. A solução é proteger aqueles grupos, que são grupos de risco, que era o que devia ter sido feito desde o início e que não foi feito como está a ver nos lares, não é? Portanto, o que os governantes deviam estar a dizer às pessoas neste momento é, meus senhores, vamos ter que voltar à normalidade rapidamente. Enquanto não houver vacina e se não houver retrovirais, vamos voltar rapidamente à atividade, mas temos que proteger aqueles grupos, que é para não termos tais body bags. Percebe? Agora, estar a fazer declarações destas, isto só mostra que o pessoal não percebe rigorosamente nada, ou melhor, porra nenhuma de economia. Então vamos à agenda de hoje. Primeiro ponto da agenda... Temos estado de emergência. Houve aqui pessoas que me disseram assim, você era contra o estado de emergência. Depois passou o espaço de uma semana e meia a ser a favor do estado de emergência. Eu expliquei aqui na altura. É muito importante o Estado ser persuasor e dissuasor. Menos e a evitar é termos um Estado repressor. Eu passei a perceber a necessidade de termos um estado de emergência quando comecei a ver o comportamento irresponsável de muitos portugueses. Bem, mas porquê é que eu não queria o estado de emergência? Nem gosto de estado de emergência. Você, se olhar para os últimos dias, vai perceber porquê. Já reparou
quantas decisões do Governo não têm contestação? Ou do Estado, se quiser, não têm contestação? Já reparou nisso ou não? Impõe-se e acabou. O melhor exemplo disto aconteceu ontem. Ou antes de ontem. Quando a Ministra da Saúde veio dizer em conferência de imprensa que não queria que as autarquias divulgassem o número de casos do seu concelho. Fossem infectados, fossem mortos e por aí adiante. À minha memória veio logo aquela imagem do Concelho de Ovar, em que o Ministério da Saúde dizia que havia 200 e poucos infectados e, de repente, o Salvador Malheiro veio dizer que havia o dobro daquilo, ou 400 e não sei quantos infectados. E fiquei a pensar para mim, como é que pode haver uma discrepância tão grande entre aquilo que diz uma autarquia e entre aquilo que diz o Governo? Bom, o Ministério, como sabe, quer acabar com isto. E quer acabar com aquela informação dos delegados de saúde regionais para as autarquias e as autarquias poderem divulgar os seus números. Em condições normais, eu não ficaria muito preocupado. Mas como não são condições normais, fico. E porquê? Primeiro, porque acho muito estranho que haja uma divergência tão grande entre uma coisa e outra. Em segundo, porque não percebo porque é que a informação regional ou local não há de poder ser divulgada. Bom, os autarcas podem manipular aquilo a seu belo prazer? Podem. Diga-me uma coisa. Quanto tempo é que leva até apanhar um autarca na curva depois? É um instante. Hoje em dia as pessoas estão atentas. Qual era a solução, em minha opinião? Era deixar as autarquias continuar a divulgar a informação e o Ministério da Saúde divulgar a sua informação. Sabe porquê? É que, quando houver divergências significativas, alguém vai investigar. Eu não percebo de quem é que tem receio da investigação. É o Ministério da Saúde? Porquê? Acha que as pessoas não chegariam a saber a verdade? É isso? Bom, isto é subestimar a inteligência das pessoas. Mas, se o Ministério da Saúde divulgar os seus números e as autarquias divulgarem os seus, e se descobrir que há uma divergência, então aí sim o responsabilizado vai ser quem mentiu nos números. Eu não tenho problema nenhum em penalizar, inclusive com o meu voto, quem me mentir. Não sei porque é que a Ministra quer que a única verdade oficial venha do Ministério da Saúde. Se calhar, digo eu, algumas pessoas começam a dizer que há alguma coisa a esconder, começam a ter razão. Eu não sei se é assim. Agora, uma coisa é certa. A senhora Ministra e o senhor Primeiro-Ministro estão-se a meter na toca do lobo. Porque a mensagem que estão a passar para fora, percebe? Até pode não ser a verdade. Mas a mensagem que estão a passar é que ele e ela têm medo dos números. E que podem estar a manipular alguma coisa em benefício próprio. É esta a mensagem que o Sr. Primeiro-Ministro quer passar? Bom, se é esta a mensagem, força. Agora voltemos ao estado de emergência. Já percebeu que isto agora são decisões tomadas com base no estado de emergência? Que você não pode fazer nada, não é? Eu tenho dúvidas, sinceramente, que isto se possa fazer. E gostava de ver os jornalistas hoje, quando estiverem à frente do Sr. Presidente da República, a estender-lhe o microfone, que digam assim: Sr. Presidente, acha aquilo correto? Ou melhor, acha que aquela decisão de proibir as autarquias de divulgar números está dentro do decreto presidencial de estado de emergência? Eu gostava de ver isto, que é para ouvir a opinião do Presidente da República sobre isto. Agora, uma coisa é certa, meus amigos, o estado de emergência é o melhor amigo de decisões arbitrárias. Percebe? Portanto, isto tem que acabar rapidamente. Eu vou ser um dos defensores de hoje em diante do fim do estado de emergência logo que seja possível. Não quero isto estendido durante maio, porque esta brincadeira não só limita liberdades, bem como começa a perigar aquilo que é o futuro da economia. Ponto seguinte. 2. Eu sumarizei com esta expressão: a idiotice do Primeiro-Ministro na conversa sobre a Holanda. Dr. António Costa deu uma entrevista à agência Luz, acho eu, onde disse várias coisas. Algumas delas eu vou analisá-las amanhã, nomeadamente sobre a economia. Mas houve uma das coisas que para mim é mais preocupante de todas, foi o ataque vergonhoso, rasteiro
e de rasca à Holanda. Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz o seguinte: bom, eu não sei se a Holanda quer estar no grupo dos 27. Epá, espera aí. O Dr. António Costa é licenciado em Direito. Como eu passei por aquela faculdade, não exatamente na área do Dr. António Costa, mas noutra, eu sei que na Faculdade de Direito se explica o nascimento da Comunidade Económica Europeia. Primeiro, porque a Comunidade do Carvão e do Aço. Depois do átomo, de energia nuclear. E depois do nascimento da Comunidade Europeia. Você lembra-se quem é que fundou a Comunidade Europeia? Vamos lá. Alemanha, França, Itália. Estão aqui 3. Ok? Depois quem é que vem? Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, sabe que isto foi em 1957? Eu acho que o Costa não era nascido nessa altura. Eu não era. 1957. Remember. Sabe quem é que lá estava? Estes 6 países. Sabe em que ano entrou Portugal, Dr. António Costa? O senhor não estava na faculdade. Eu estava. 1986. Diga-me lá qual é a lata. Eu já não digo o direito, porque eu acho que o direito não tem nada. Isto é lata vergonhosa, percebe? É falta de vergonha. Um newcomer, um recém-chegado, porque quem chegou em 86 é um recém-chegado, dizer ao fundador: tu vê lá se queres continuar nesta casa, pá. Quer dizer, o gajo fundou a casa, comprou a casa, percebe? É um dos países mais ricos do mundo. Já foi ver a posição da Holanda no ranking dos países mais ricos do mundo? Já foi ver? Só tem mais 5 milhões de pessoas do que nós. Não tem terra. Tem que andar a conquistar o mar. Estes tipos estão à nossa frente uma série de porcarias, mano. E este fulano, um pigmeu da Península Ibérica, vira-se para o gigante e diz: tu vê lá se queres continuar aqui, pá. Olha que eu te vou às fuças, pá. Isto é uma falta de vergonha inqualificável. Bom, primeiro o gesto. Mas o que é mais grave ainda não é o gesto. É este pigmeu da Península Ibérica vir dizer isto publicamente, como se fosse o gajo com mais poder na União Europeia, como se fosse a Alemanha, está a ver? Como se fosse tão rico quanto a Alemanha. Isto é de uma insensatez a toda a prova. Este tipo de conversa nem em privado se diz. Quer dizer, quando eu digo em privado, digo no Conselho Europeu, onde estão os primeiros ministros e os chefes de Estado. Nem aqui, percebe? Porquê? Porque, obviamente, pode receber uma resposta torta do outro e os outros disserem assim, começarem-se a rir. Francamente. Primeiro, o conteúdo. Segundo, em público. Caramba, se o Dr. António Costa quer fazer estas figuras, faça sozinho com o seu Mark Rutte. Vai ouvir uma daquelas que ele não vai gostar. Mas pronto, fica para ele só. Agora, eu como português, não quero ser gozado lá fora. Este fim de semana já fui para alguns dos meus amigos holandeses. Eu não quero ser gozado porque este indivíduo não tem juízo na língua. Não tem tempo na língua. O Costa não tem tempo na língua, percebe? Portanto, vamos ver se a gente obriga este rapazinho a não dizer disparates destes. Olha, eu vou obrigá-lo com o meu voto. Bom, ponto seguinte. Mais uma do Dr. Costa. Você vai se lembrar disto, eu garanto-lhe. Você vai se lembrar disto. O Dr. Costa, Primeiro-Ministro, diz assim: não, nós não vamos ter regresso da austeridade. Bem, eu já te expliquei, ando aqui a explicar há 2 semanas qual é o problema do governo. E porque é que o governo queria os Corona Bonds, sem condicionalidade nenhuma, e não queria mecanismo para a estabilidade. Tal como a Itália não quer e a Espanha não quer. Porquê? Porque são os mais à rasca, desculpa a minha expressão. Não é? São aqueles que não têm a casa em ordem, não têm o quarto arrumado e, portanto, sabem que vão ter visitas e estão à rasca. Está a perceber? E precisam de para o lixo e pôr uma mobília nova. Esse é que é o problema de Portugal. Esta malta queria os Corona Bonds, que é para chover dinheiro e não terem que explicar à malta que iam ter que fazer a austeridade. Isto é mentira.
O que o Dr. António Costa disse ao fim de semana aos portugueses é mentira. Com 7 letras, um ponto de exclamação e caixa alta. Vamos fazer uma continha simples. Ok? Os funcionários públicos não vão ter corte nos salários? Pelos vistos, não. É injusto, já aqui disse. Não vai haver layoffs na administração pública? Pelos vistos, não. Também já aqui disse que é injusto, porque no privado está a haver. Mas agora vamos fazer esta conta. Primeiro, já viu quanto é que baixaram os salários portugueses? A Universidade Católica, no fim de semana, falou em 1/3. Isto não é austeridade. Está bem. Estamos a falar da austeridade imposta pelo Estado. Pronto. Então espera aí. Aquilo que os clubes de futebol acabaram de fazer, eu vou falar sobre os clubes de futebol amanhã, acabaram de fazer, que é começar a reduzir salários, vai custar ao Estado, só em impostos por mês, mais ou menos 5 a 6 milhões de euros. De onde é que vem esses 5 a 6 milhões de euros? Sim, porque a despesa vai se manter, não é? Aliás, vai aumentar. A despesa com saúde vai aumentar. Já aumentou, aliás. Então, se não se vai mexer nos salários dos funcionários públicos, a despesa está lá. Portanto, o Estado tem que arranjar dinheiro. Onde é que vai buscar dinheiro o Estado? Tem uma máquina de imprimir euros? Tem uma máquina? Não, e só o Bloco de Esquerda é que tem, o PCP. Não é? O resto não tem. Portanto, de onde é que vem este dinheiro? Oh, rapazes. Se houvesse uma emissão de Corona Bonds sem condicionalidade, ia para aqui. Mas não vai haver. E já percebeu porque é que não vai haver. De onde é que isto vem? Há de vir de empréstimos que o Estado vai pedir. E depois o Estado tem que pagar empréstimos, não tem? Como é que paga? Com impostos. Percebe? Explique-me lá. Onde é que está a lógica disto? Não existe. O Primeiro-Ministro está a mentir. Percebe? O Primeiro-Ministro andou 6 anos, 5 anos e meio a mentir aos portugueses que tinha acabado a austeridade e que era um país de maravilhas, não é? E de repente descobre, olha, afinal vou ter de fazer Passos Coelho. Só começou um bocadinho mais espertalhão que Passos Coelho, não é? Nesse aspecto de comunicação, Passos Coelho era um desastre. Como eu já disse aqui várias vezes. Mas como sou um bocado mais perto que o Passos Coelho, agora vou começar a contar uma história. Ainda por mais, tenho uma sorte do caraças, desta vez tenho analistas e jornalistas que nem sequer questionam esta marmelada e vão deixar passar esta teoria. Mas sabe qual é o problema? É que você, no seu bolso, vai sentir que existe austeridade. Está a ver? Portanto, se você quer acreditar nestes rapazinhos com esta falta de vergonha, acredite. Mas garanto-lhe uma coisa, a sua carteira vai desmentir a sua cabeça, a sua ideologia. Vai uma aposta? Fica apostado. Ponto seguinte. O enfermeiro Luís. Ui, o que eu vou dizer hoje do enfermeiro Luís. É o 6º ponto, se calhar vai ser o último, que já estamos aqui com muito tempo hoje. Então é assim. Boris Johnson, que faz parte daquele grupo do... É uma gripezinha? É um resfriadinho? Sim, a turma do Bolsonaro. Ele, Boris Johnson, o Bolsonaro e o Trump. Estão todos no mesmo saco. Era uma gripezinha, um resfriadinho, acordaram tarde demais. Boris Johnson até percebeu que a vida dele teve em risco. Está a perceber? Pronto. Mas vamos lá. Vamos deixar isso de lá. Como já percebeu, eu morro de amores pelo Boris, pelo Bolsonaro e pelo Trump. Morro de amores, seguramente. Bem, então, é assim. O Boris Johnson ontem faz um tweet fantástico, onde elogia os enfermeiros, o NHS, o correspondente ao nosso Serviço Nacional de Saúde, e depois elogia dois, a Jenny, da Nova Zelândia, e o Luís, perto do Porto, de Aveiro, Luís Pitarma, o enfermeiro. Primeiro ponto. Eu, quando vi aquilo, meti um post. E não disse mais nada. Só escrevi assim, listen carefully, ontem. Sabe porquê? Porque eu já sabia que tinha parvoíce. E a parvoíce veio logo a seguir, com um Sérgio não sei das quantas ali. E tal, este termo migrou em 2011. Eu acho que o Sérgio não percebeu. Como muitos burros em Portugal não percebem. Então eu vou explicar. Eu já sabia que ia aparecer um Sérgio, um Manel, um Luís, daquelas parvoíces. Mas há uma coisa que eu gostava de explicar ao Sérgio, e há muita gente em Portugal. Primeiro, o Luís Pitarma recebe 6,2 euros 42 euros a hora. É isso? Não recebe, pois não. Portanto, eu espero que o camarada Marcelo Belo de Sousa, que telefonou ontem a correr ao Luís Pitarma, não é? O Marcelo corre sempre a telefonar tudo e mais alguma coisa. Eu espero que o Marcelo tenha sido sensato, tenha dito assim ao Luís no fim: Luís, saúde e mercado, você não volte, ok? Porque aqui em Portugal a gente paga aos magníficos enfermeiros que nós temos 6,42 € a hora. Percebe? Eu espero que o Marcelo tenha telefonado ao Luís para dizer isto. Primeiro. Segundo, o Luís está seguramente melhor onde está do que aqui. E não é apenas pelos 6,42 €. É chata e a família longe e não sei das quantas.
diga-me lá uma coisa. Você, no tempo da Troika, estava falido. Houve que fazer cortes em muita coisa. Não havia possibilidade de empregar mais gente, que fazia falta, inclusive enfermeiros. Está a perceber? Era bancarrota. Nos últimos 5 anos, sabe o que é que aconteceu? Os enfermeiros continuaram a emigrar. Pergunta à Ana Rita Cavaco. Ela tem os números. Quer ver? Então eu vou-lhe mostrar. Quer ver? Que é para não vermos aqui, não ficarmos aqui a pensar que a gente está aqui a falar de ex-cátedra, como se costuma dizer. Porque, de facto, você, em 2018, estão aqui os números olha, está aqui. Ordem dos enfermeiros. Número recorde. Mais de 4.000 enfermeiros pediram para emigrar. Ó Sérgio, sim, você meteu aquela burrice, aquele post que fez na minha página. Percebeu ou não? Número recorde, Sérgio. Não sou eu que digo isto. São as estatísticas. Mais de 4.000 enfermeiros pediram para emigrar em 2018. Deve ser por causa de Passos Coelho, seguramente, não é? E da Troika. É, não é? Pois é, Sérgio. Juízo, rapaz. Juízo. Os enfermeiros saem porque não há capacidade para os empregar em Portugal e porque lhes pagam mal. Ouviu, Sérgio? Já agora, a parte boa disto tudo. O Boris deve ter aprendido uma grande lição esta semana. É que os imigrantes fazem mesmo falta. A Jenny, da Ilha do Sul, da Nova Zelândia, lindíssima Ilha do Sul. E o Luís de Aveiro. Fazem falta. Lição para o Boris. Bem, mas mais. É um conselho. Fica aqui uma sugestão de marketing para a escola do Luís Pitarma. Ó pessoal, aproveitem. Já devia estar as redes sociais hoje a dizer assim: o Luís é formado nesta escola. Está a ver? Não sei onde é que é. Não sei se haverá alguma escola, não. Está a ver? Eu conheço uma série de escolas de enfermagem em Portugal. Espetaculares. Vou-lhe dizer mais. Nós temos enfermeiros dos melhores que há na Europa. Muito a mal pagos, a 6,42€, não é? Isto é uma vergonha. Isto é uma tristeza, percebe? Ver governos de esquerda e fulanas como a Catarina Martins e o Jerónimo, que dizem isto e aquilo do SNS, depois pagam 6,42€ a enfermeiros com uma qualidade brutal. Percebe? Mas fica o conselho para a escola do Luís. Não sejam parvos, pá. Aproveitem isto e façam publicidade. Vocês têm uma escola do caraças, não é? Acabam de ser elogiados pelo Primeiro-Ministro inglês. Pronto. Está explicado a questão da parvoíce, não é? Em relação à história do Primeiro Luís. Ih, meu Deus, já vamos com 32 minutos. Olha, eu vou deixar o resto para amanhã, está bem? Porque hoje já me diverti bastante. Bom, quero dizer-lhe que esta semana voltaremos a ter o nosso tradicional Think Tank. Quero agradecer o apoio todo da semana passada. Dizer-lhe que provavelmente vamos mudar de dia, porque aquela plataforma que nós fazemos o Think Tank está sempre cheia aqui lá, a quinta e a sexta-feira, e portanto, em Aveiro, Maria Luísa Martins diz que há a escola de enfermagem. Eu não sei se o Luís formou lá, não formou outro, seja lá o que for, a escola de Luís que faça publicidade, dizer assim, epá, temos um dos melhores enfermeiros do mundo, né, avaliado pela análise que fez o nosso amigo Boris. E já agora quem foi por aí? O Boris é a favor de imigração qualificada? Então espera aí. Os canalizadores polacos que invadiram a Inglaterra para prestar serviços de canalização eram muito qualificados, não eram? Está bem. Ao meu amigo, o que interessa é formar as pessoas. As economias vivem de pessoas que se formam. Esse é que é a chave do sucesso. O resto é conversa. Chegamos ao final da conversa de hoje. Quero pedir às 6.600 pessoas que estão em direto. Quero agradecer a sua paciência, estar aqui a aturar. Quer dizer que amanhã às 8 da manhã vai levar comigo outra vez, novamente. E quero pedir aquilo que peço sempre a estes e aqueles que vão ver, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui, de certeza que não vem mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.